Sylvia Likens era uma menina doce e amável que vivia uma vida normal de adolescente, até que sua mãe foi presa e o seu pai teve que fazer uma viagem a trabalho, o que o fez ter que deixar Sylvia e sua irmã mais nova aos cuidados de uma conhecida da família, uma pessoa que estava sendo paga para cuidar delas. O que os pais de Sylvia não poderiam imaginar é que a vida das filhas viraria um inferno a partir daquele momento e que Sylvia seria torturada até a morte. Oi, Little Homes, tudo bem com vocês? Eu sou a JBB, sua contadora de histórias criminais. Então, se vocês se interessam por crimes reais, conspirações, mistérios e afins, já se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma história. E por falar em história, de hoje é bem pesada, pois contém detalhes de tortura, então por favor estejam cientes. Mas chega de enrolação e vamos ao caso. Sylvia Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949 nos Estados Unidos. Ela era filha de Betty Lester Likens e tinha um total de 4 irmãos, sendo um par de gêmeos 2 anos mais velhos que ela, Diane e Daniel, e um par de gêmeos 1 ano mais novos que ela, Benny e Jenny. Os pais de Sylvia eram artistas circenses e por conta disso eles viviam uma vida meio nômade, tendo que ir em turnês constantes, o que os fazia ter que viajar com muita frequência. Na verdade, a família de Sylvia viajava tanto que ela chegou a morar em 14 endereços diferentes. E sempre que os pais iam em turnês, eles deixavam os filhos ou na casa de familiares ou com conhecidos da família. E essa ausência dos pais acabou acarretando uma relação não muito estável entre eles e Sylvia. A relação entre Betty e Lester também não era muito estável, na verdade era uma relação bem conturbada e em 1964 eles decidiram se separar. Eu não sei como eles chegaram à conclusão de quem ficaria com quem, mas Sylvia e uma de suas irmãs mais novas, a Jenny, ficaram com a mãe, enquanto os outros irmãos de Sylvia ficaram com o pai. Depois do divórcio, a vida seguiu normal, ainda que complicada, até que em 1965, quando Sylvia tinha 16 anos, sua mãe foi presa após furtar uma loja. E como seu pai estava prestes a sair em outra turnê do circo, ele achou melhor deixar as filhas aos cuidados de uma conhecida da família. Essa mulher era Gertrude Benizewski, a mãe de uma colega de escola das meninas e uma pessoa que ele mal conhecia e que ele nunca tinha entrado na casa. Mas ainda assim ele deixou as filhas com ela, tudo isso em troca de $20 semanais. Ok, mas quem era Gertrude Benizewski? Gertrude nasceu em 1929 no estado do Indiana e não se sabe muito sobre a infância dela. Apenas que ela era próxima ao pai e indiferente à mãe, tinha 5 irmãos e quando ela tinha 11 anos ela viu seu pai morrer de um ataque cardíaco. Na adolescência, quando Gertrude tinha 16 anos, ela largou a escola e se casou com um homem de 18 anos, John Benizewski. Ela e John tiveram 4 filhos juntos, mas infelizmente Gertrude e seus filhos moravam em um lar abusivo, pois John frequentemente batia nela na frente das crianças e a situação só piorou depois que ele se tornou um policial. Mas finalmente, depois de 10 anos juntos, Gertrude se divorciou de John, pegou as crianças e saiu de casa. Não muito tempo depois, ela se casou novamente, dessa vez com um homem chamado Edward, mas o casamento durou apenas 3 meses e Gertrude se divorciou de novo e voltou para seu primeiro marido, John. Eles se casaram novamente, tiveram mais 2 filhos e aí se divorciaram de novo. Depois desse terceiro divórcio, Gertrude começou a sair com um homem de 22 anos, Dennis Lee. Eles saíram por um tempo e Gertrude ficou grávida, mas assim que a criança nasceu,
Dennis Lee foi embora sem nem olhar para trás, no maior estilo tchau, obrigado. Gertrude até tentou conseguir pensão através da justiça e, embora a justiça tenha determinado que Dennis pagasse a pensão, ele nunca pagou. Então, aos 37 anos de idade, Gertrude havia se casado 3 vezes, se divorciado 3 vezes, tinha tido 7 filhos e 6 abortos. Ela era atualmente uma mãe solteira sem fonte de renda além da pensão paga por John, tinha depressão, asma e fumava constantemente. Gertrude era descrita pelos vizinhos como uma mulher magrela, amargurada e depressiva. E agora a gente sabe disso, mas Beth e Lester não sabiam de nada disso quando deixaram as filhas com Gertrude. E Lester não se incomodou em perguntar ou olhar. Então, voltando para 1965, Lester havia acabado de deixar Sylvia e Jane aos cuidados de Gertrude, pois sua ex-esposa estava presa, Diane estava casada e Daniel e Ben iriam para o circo para trabalhar com ele. Lester achou que estava tomando uma ótima decisão, pois as meninas ficariam com pessoas que elas já conheciam e não teriam que trocar de escola. E realmente, no começo as coisas estavam indo bem, mas Lester começou a atrasar ou não pagar os $20 semanais que ele havia prometido a Gertrude, o que a fez ficar furiosa e acarretou no início dos abusos contra as meninas. Lester havia encorajado Gertrude a endireitar as filhas dele, assim como Gertrude fazia com os próprios filhos dela. Porém, como Gertrude estava com muita raiva, ela começou a bater nas meninas por motivo nenhum. Ela batia nas meninas com vários objetos diferentes, mas o seu preferido era um remo de madeira pequeno, uma espécie de palmatória de madeira. E os motivos eram os mais banais possíveis. Era desde o atraso no pagamento até o fato dela achar que as meninas haviam comido demais na igreja. Por alguma razão, Gertrude focou sua raiva principalmente em Sylvia, ou talvez tenha sido a própria Sylvia que tenha tentado defender a irmã mais nova, pois ela sempre tentava proteger Jenny, ainda mais depois de Jenny ter tido poliomielite quando criança e ter ficado com um problema na perna que a fazia mancar. Mas, independente do motivo, o fato é que Sylvia sofria ainda mais com os abusos de Gertrude e esses abusos foram ficando cada vez piores. E depois de um tempo, Paula, uma das filhas de Gertrude, começou a sentir muita raiva de Sylvia também. Raiva essa motivada pela inveja, pois ela achava Sylvia muito bonita e se ressentia por não ser tão bonita quanto ela. Então ela se juntou aos abusos da mãe contra Sylvia. Certo dia, após voltar da escola, Sylvia estava conversando com Jenny e ela acabou contando para Jenny sobre seu namorado. Paula escutou a conversa, o que a fez ficar com muita raiva e inventar que Sylvia estava grávida, sendo que era a Paula quem estava grávida de um homem de meia idade com quem ela havia se relacionado. Gertrude escutou toda a conversa e começou a humilhar a Sylvia, então Gertrude e Paula começaram a dar diversos chutes e socos no estômago de Sylvia. Outra vez, quando Sylvia voltou para casa comendo doces, Gertrude a acusou de roubo e bateu muito nela. E nem era verdade que Sylvia havia roubado os doces, pois ela havia comprado com o próprio dinheiro dela, visto que desde muito cedo Sylvia fazia diversos bicos, trabalhando em empregos como babá, e embora ela desse a maior parte do dinheiro que recebia para os pais para ajudar com as despesas da casa, ela ficava com um pouquinho do dinheiro para comprar coisas como doces. Depois desse episódio, Gertrude castigou Sylvia não dando mais comida a ela, o que forçou Sylvia a ter que comer sobras da casa e comida do lixo. Ainda assim, o que Sylvia estava conseguindo comer não era suficiente, então ela teve a ideia de catar latinhas pela cidade e vender para conseguir comprar comida. Infelizmente, Gertrude acabou descobrindo o que ela estava fazendo e bateu muito nela. Muito mesmo. Além da surra, Sylvia também foi forçada a comer coisas bem estranhas até que ela vomitasse. E então ela foi forçada a comer o próprio vômito. Depois de um tempo, Stephanie, outra filha da Gertrude, também se juntou aos abusos.
Stephanie e Paula começaram a falar para Gertrude que Silvia estava espalhando rumores na escola de que elas eram prostitutas, sendo que na realidade quem chamava a Silvia de vagabunda e outros nomes pesados eram a Stephanie e a Paula. Gertrude então começou a bater em Silvia todos os dias, e Silvia começou a apanhar por coisas que ela nunca tinha dito. Achando pouco, Stephanie resolveu proliferar essas mentiras, dizendo ao seu namorado, Coy Hubbard, que Silvia estava chamando ela de prostituta. Coy então deu uma surra em Silvia utilizando golpes de judô. Nesse ponto, Gertrude, Stephanie e Paula basicamente dividiam turnos para bater em Silvia. Inclusive, teve uma vez que a Paula bateu tanto na Silvia que ela chegou a quebrar o pulso. E depois de ter o pulso engessado, ela bateu ainda mais em Silvia, só que dessa vez utilizando o gesso do pulso dela. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, Stephanie e Paula começaram a convidar vários colegas da escola para irem até a casa delas para baterem na Silvia. Pois é, enquanto vários adolescentes convidam os amigos para irem até a casa deles para jogar videogame, Stephanie e Paula convidavam os amigos para irem até a casa delas para baterem na Silvia, como se isso fosse um passatempo. E o pior é que realmente vários adolescentes aceitavam esse convite. Aliás, teve uma vez que Anne, a suposta melhor amiga da Silvia, aceitou o convite e fez parte do ciclo de tortura, pois Stephanie e Paul haviam conseguido convencê-la de que Silvia estava falando mal dela pelas costas. Com uma amiga dessa, ninguém precisa de inimiga. Pelo que eu li, alguns desses adolescentes que iam até a casa da Gertrude para torturar Silvia também abusavam dela sexualmente. Além de passar fome, ser agredida, torturada e abusada, Silvia tinha diversas queimaduras de cigarro pelo corpo e era forçada a dormir no porão frio da casa, muitas vezes molhada com uma água extremamente gelada ou sem roupas. Em alguns casos, Gertrude cobrava 5 centavos dos garotos da vizinhança para que eles vissem Silvia nua. E às vezes ela ou outros dos abusadores inseriam objetos dentro da Silvia ou faziam com que ela inserisse objetos em suas partes íntimas, sendo que uma vez eles inseriram uma garrafa de Coca-Cola dentro dela. Meu Deus, a maldade do ser humano me assusta. Após um episódio onde Gertrude novamente acusou Silvia de roubo, dessa vez dizendo que ela havia roubado uma roupa de banho da escola, roupa essa que Silvia precisava para as aulas de educação física e Gertrude havia se recusado a comprar. Gertrude não só bateu em Silvia, como a proibiu de ir para a escola. Então, a partir daquele ponto, Silvia foi confinada definitivamente ao porão da casa. Após tantas torturas, Silvia e Jane estavam muito traumatizadas e com muito medo para terem coragem de falar qualquer coisa para alguém. Elas nunca contaram nada para seus pais e seus pais também nunca perceberam nada de errado nas raras visitas que eles fizeram. E quando as meninas finalmente criaram coragem para contar para a irmã mais velha delas, a Diane, a irmã delas não acreditou e achou que as meninas estivessem exagerando. Ainda assim, os vizinhos percebiam que algo de errado estava acontecendo naquela casa. E uma vez, um dos vizinhos fez uma denúncia anônima à escola, dizendo que uma das meninas na casa dos Benizeus que estava coberta de feridas. Como Silvia estava proibida de ir para a escola mandou uma enfermeira até a casa da Gertrude, porém, quando a enfermeira chegou na casa, a Gertrude falou que Silvia havia fugido de casa. A enfermeira então reportou isso para a escola e a escola simplesmente fechou o caso. E nessa hora eu realmente questiono o ser humano, porque como que a escola nem relatou isso para a polícia? É muito difícil de entender. Quanto a todas as crianças e adolescentes envolvidos nas torturas, Gertrude sempre os ameaçava, dizendo que se alguém abrisse o bico e falasse qualquer coisa para alguém, que ela mataria essa pessoa. E provavelmente por isso ninguém nunca falou nada, até que fosse tarde demais.
Os abusos continuaram e quando Silvia desmaiava de dor ou de fome, Gertrude batia a cabeça dela na parede até que ela acordasse. E devido aos severos abusos e traumas, Silvia uma vez acabou urinando na cama e Gertrude, além de humilhá-la, passou a amarrar Silvia no pé da escada que ia para o porão e Silvia foi forçada a ter que urinar na própria roupa ou no chão, pois às vezes Gertrude a deixava sem roupas. E sempre que isso acontecia, Gertrude amarrava as mãos de Silvia e a levava até a banheira, onde ela jogava água fervente em Silvia para limpá-la da urina e lavá-la de seus pecados. Nesse ponto da história, basicamente todos os filhos de Gertrude e vários adolescentes da vizinhança estavam envolvidos nas torturas de Silvia. E os filhos de Gertrude, se aproveitando do fato de que Silvia estava literalmente morrendo de fome e de sede, muitas vezes a torturavam psicologicamente, oferecendo comida e água a ela para retirar a comida e a água oferecida antes mesmo que ela tivesse a oportunidade de comer ou beber qualquer coisa. E após meses de tortura, Gertrude e seus filhos, os respectivos namorados das filhas e alguns garotos da vizinhança resolveram fazer uma tatuagem caseira na Silvia. Eles utilizaram uma agulha para escrever "Sou uma prostituta e me orgulho disso" no estômago de Silvia. E um dos vizinhos, Richard, um garoto de 14 anos, ficou tão empolgado em fazer essa tatuagem em Silvia que ele pegou vários turnos. No dia seguinte à tatuagem, Gertrude forçou Silvia a escrever uma carta para seus pais para despistá-los. Na carta, Silvia foi forçada a dizer que ela havia fugido de casa e durante essa fuga ela havia sido abusada e mutilada por alguns garotos da região. O plano de Gertrude era abandonar Silvia numa floresta e deixá-la para morrer. Na última semana de vida de Silvia, mais precisamente no dia 26 de outubro de 1965, Silvia já estava tão cansada, tão fraca, tão desnutrida, tão machucada, que ela mal tinha forças para formular palavras e se mexer com o mínimo de precisão. Ainda assim, ela tirou forças para tentar fugir após ouvir o plano de Gertrude deixá-la para morrer. Mas infelizmente, Silvia não conseguiu ir muito longe e Gertrude a pegou e bateu muito nela. Mas mesmo coberta em feridas e machucados, Silvia passou a noite gritando e batendo nas paredes para tentar chamar a atenção de alguns dos vizinhos, mas ninguém a escutou e ninguém a notou. Quando chegou nesse ponto, Silvia já tinha sofrido tantos traumas e o seu corpo já tinha sido tão severamente abusado que ela não conseguia mais ingerir comida devido ao seu estado crítico. E como se isso não fosse péssimo o suficiente, os filhos de Gertrude ainda passaram o dia atormentando-a, inclusive dando um banho gelado nela com a mangueira do jardim. E Silvia, tirando forças que ela não tinha, literalmente utilizando seus últimos esforços, tentou escapar novamente. Mas Gertrude a capturou e bateu a cabeça dela com muita força na parede, o que a fez desmaiar. Stephanie então resolveu dar um banho quente em Silvia para acordá-la, e Silvia acordou e sussurrou que queria que o pai dela estivesse lá e implorou para que Stephanie a levasse para casa. Poucos minutos depois, Stephanie percebeu que Silvia não estava mais respirando. Ela ainda tentou ressuscitar Silvia por meio da respiração boca a boca, e enquanto isso, Gertrude batia em Silvia com um livro, gritando que ela estava fingindo a própria morte. Até que finalmente ela percebeu que Silvia realmente havia morrido. Gertrude então mandou o namorado da Stephanie ir até um telefone público e relatar a morte da Silvia. O namorado da Stephanie fez a denúncia e quando a polícia chegou até a casa da Gertrude, ela fingiu demência. Se fez de inocente, disse que Silvia tinha fugido de casa semanas antes e que tinha voltado daquele jeito. E que ela tinha tentado ajudar o máximo possível, que ela tinha passado o dia tentando ajudar Silvia, mas que não teve jeito e ela acabou falecendo. E para corroborar essa história dela, ela mostrou a carta que ela tinha forçado Silvia a escrever.
Contudo, Jenny, a irmã mais nova de Sylvia, que também estava morando na casa e presenciou todos os abusos, conseguiu sussurrar para um dos policiais, dizendo que se eles a tirassem da casa, que ela poderia contar tudo o que realmente havia acontecido. Os policiais levaram Jenny e ela contou todo o terror ocorrido naquela casa. Relatou todos os terríveis abusos infligidos a Sylvia por 3 meses e disse como sua irmã havia sido torturada até a morte. Os policiais então prenderam Gertrude e 3 de seus filhos, Stephanie, Paula e John Jr. Além desses, outros 2 garotos da vizinhança, Coy e Richard, foram presos por suspeita de participarem no assassinato de Sylvia, e mais 5 adolescentes da vizinhança foram indiciados por agressão física e abuso. A autópsia de Sylvia identificou pelo menos 150 feridas diferentes por todo o seu corpo, que variavam em tipo, etapas de cura e intensidade, o que confirmava que as agressões vinham ocorrendo há bastante tempo. E embora a causa oficial da morte tenha sido hemorragia subdural, que é causada por uma pancada muito forte na cabeça, os médicos concluíram que o estado crítico do corpo de Sylvia contribuiu para o seu fim. Quanto aos acusados, Stephanie foi liberada antes do julgamento por não haver provas suficientes que a ligassem ao assassinato de Sylvia e porque ela colaborou com a investigação. Quanto aos demais acusados, eles foram juntos a julgamento em abril de 1966, 6 meses após o assassinato de Sylvia. Gertrude negou qualquer envolvimento no assassinato de Sylvia, passando a culpa para os filhos e para os garotos da vizinhança. Os advogados dos meninos, por sua vez, atribuíram toda a culpa a Gertrude, alegando que ela havia coagido e ameaçado os meninos a participarem das torturas. Gertrude alegou insanidade e disse estar muito doente para cuidar das crianças, e continuou negando tudo. Mas foi o depoimento de sua filha mais nova, Mary, de 11 anos, que selou seu caixão de vez, pois embora Mary fosse uma testemunha de defesa, ela disse ter sido obrigada pela mãe a participar de algumas torturas contra Sylvia, incluindo o fatídico dia da tatuagem. E ela também falou ter presenciado a mãe agredindo Sylvia diversas vezes. O julgamento durou 17 dias e em 19 de maio de 1966 culminou na sentença de prisão perpétua para Gertrude e Paula pelo assassinato em primeiro grau e sentença de 2 a 21 anos no reformatório de Indiana para John Jr., Coy Hubbard e Richard Hobbs, mas eles acabaram ficando só 2 anos. E durante o julgamento, o juiz disse que aquele era o crime de tortura mais cruel já acontecido no estado do Indiana. Como eu falei para vocês, a Paula estava grávida e ela acabou dando à luz a filha lá na prisão, e ela deu o nome de Gertrude à filha em homenagem à mãe. Mas a filha dela foi para adoção, então é provável que eles tenham mudado o nome dela. E em 1971, Paula pediu uma revisão do caso e se declarou culpada, o que reduziu sua pena de prisão perpétua para entre 2 e 20 anos de prisão. E Gertrude foi novamente sentenciada à prisão perpétua. Em 1972, Paula recebeu condicional e mudou de identidade. E em 1985, Gertrude recebeu liberdade condicional, mudou de nome e de cidade. A casa onde os abusos aconteceram permaneceu abandonada até ser demolida em 2009. Gertrude morreu de câncer do pulmão em 1995. Richard morreu aos 21 anos de câncer do pulmão. Coy entrou e saiu da prisão a vida inteira até que morreu de ataque cardíaco em 2007. John Jr. morreu em 2005 devido a complicações de diabetes. Stephanie nunca foi acusada de nada e vive uma vida normal. E Paula trocou de identidade e vive até hoje, pelo que se sabe. A trágica história da tortura e morte de Sylvia Mary Likens inspirou livros e filmes como A Garota da Casa ao Lado e Um Crime Americano, que vocês podem conferir caso tenham interesse de conhecer esse caso ainda mais a fundo.
É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido meu vídeo e terem ficado comigo até aqui. Eu acredito que vocês estejam tão enojados e indignados quanto eu nesse caso, mas eu espero ter conseguido contar os fatos de maneira satisfatória. Ah, e por favor, não se esqueçam das nossas 3 regrinhas. Número 1, se inscrevam aqui no canal. Número 2, curtam esse vídeo se vocês gostaram. E número 3, em hipótese alguma, cruzem as faixas amarelas. Até o próximo vídeo, folks!